Evangelho de São João, capítulo de número 13, a partir do primeiro versículo, diz assim a palavra do nosso Deus. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Pai, eu te peço que o Senhor abra a nossa mente, abra o nosso coração nesse momento para receber a Tua palavra pelo poder do Teu Espírito. Que a Tua palavra seja exposta com fidelidade e o nosso coração se converta e seja entregue a Ti por completo. Assim eu oro e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Podem sentar. Amados, Jesus ele estava aqui na sua jornada para a cruz. Jesus ele estava iniciando um processo final, aonde o seu destino seria a cruz. Inclusive, Jesus ele seria talvez rejeitado, talvez não, certamente, em muitos lugares hoje, religiosos. Não apenas igreja. Algumas religiões dizem levar em consideração os ensinamentos de Jesus. Algumas têm uma Bíblia e um outro livro. Tem, no contexto dos mormons, por exemplo, né? Tem a Bíblia e o livro dos mormons. No Espiritismo, você tem a Bíblia e você tem os livros de Kardec. Eles sempre vão tentando fazer essa mistura. Sobre isso a gente falou na semana passada. Eu espero que vocês lembrem que a gravação não ficou boa, então não foi para o ar. Fazem uma misturada, porque eles tentam servir a Jesus de alguma forma. Só que o fim do nosso mestre, pregando o que pregou, ensinando o que ensinou, foi um fim de morte. Foi um fim
de cruz. Só que não foi apenas morrer. Teve uma tortura muito grande antes que a morte chegasse. Teve um sofrimento. Só que antes desse sofrimento, ele deu ensinos particulares e específicos para os seus discípulos. Até o capítulo 12 do livro do apóstolo João, do Evangelho do apóstolo João, Jesus está fazendo ensinamentos públicos. Mas a partir do 13, ele convoca os seus discípulos e fala, isso vai estar nos outros evangelhos, especificamente em Lucas 22. Ele fala, olha só, vocês vão até a cidade. Na cidade vocês vão encontrar um homem fazendo assim, assim, assado. Esse homem, vocês vão chegar para ele e vão falar dessa forma. Olha, o mestre quer saber aonde ele vai celebrar a Páscoa. Aí o homem cede a Jesus e aos seus discípulos o cenáculo. Era um cômodo, geralmente em cima da casa, que era dedicado às refeições, especificamente a ceia da Páscoa. Cenáculo, ceia. Amém? Um é derivado do outro. Jesus, ele vai com seus discípulos ceiar ali. E ali naquele momento, depois de ceiar, e é importante entender o contexto. Jesus, ele ceia, todos os seus discípulos estão ali, e depois da ceia começa uma pequena discussão, uma pequena conversa, aonde um vira para o outro e fala, quem vai ser o maior? Quem é à frente, ou quem tem mais autoridade nesse contexto do reino do Messias? Jesus, ele responde, vocês não entenderam, isso está em Lucas 22, não está em João 13, tá? Mas é o mesmo episódio. Vocês não entenderam essa situação, vocês não entenderam o que está acontecendo, vocês estão com a visão do reino aqui dessa terra, vocês estão com a visão do reino desses reis, onde tem sempre alguém que é maior do que o outro, onde sempre tem alguém que tem uma posição maior do que o outro, onde sempre tem a hierarquia de quem manda, de quem deve ser honrado. O ser humano, ele tem esse ego. O ser humano, ele gosta de mandar. O ser humano, ele não gosta de receber ordens. Então, por isso que tem essa briga política. Vocês acham sinceramente que nessas eleições, ou nas que passaram, os políticos que estão fazendo campanha, eles estão interessados, todos eles, em ajudar a população? É uma briga de poder. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso é Jesus. Lucas 22. É uma briga de ego. Quem dera, irmãos, quem dera que a briga de ego fosse na política e fosse no mundo. Ela é transferida para o contexto da igreja. Ela é transferida para o ambiente eclesiástico. Tem igreja que tem mais pastor do que membro. Tem igreja que tem mais diácono do que membro. Que tem mais obreiro do que membro. Porque o objetivo é ir na igreja para conseguir um momento, uma oportunidade para cantar com microfone, para pregar, para dar uma aula, mas não se quer sentar para aprender, para amadurecer e para ser edificado. É um jogo de poder. E isso vai sendo transferido em todas as áreas da humanidade. Jesus, ele vai combatendo isso que estava chegando nos discípulos. E ele fala, quem quer ser o maior, então sirva ao outro. Quando Jesus, ele chega ali no cenáculo para ceiar com seus discípulos, a última ceia, aonde ele institui a ceia do Senhor, ali ele estava peregrinando, ele estava andando muito. Não tinha assim essa facilidade, não tinha Uber, né?
não tinha aplicativo, não tinha celular, não tinha carro. E o grupo de Jesus era um grupo humilde, eles não tinham muitos recursos. Então, eles não tinham carruagens para levar eles de um lugar a outro. Então, eles andavam. Imagina como eram os pés deles. Devia ser prejudicado, né? Devia ter aquele cheiro bom, né? E a mesa, geralmente era uma mesa baixa. Não é no nosso padrão hoje, que tem a cadeira, a gente chega e senta. Geralmente se sentava ao chão, ao redor da mesa, e os pés ficavam expostos. E fica anti-higiênico, né? Os pés naquele podridão e você fazendo uma refeição ali. Por isso era costume, quando você chegava em um lugar, os seus pés serem lavados. Era costume chegar, não só por uma questão de honra, mas era costume para que mantesse o ambiente limpo, higiênico e agradável. A grande pergunta é, quem é que fazia isso? O escravo. O servo que lavava os pés. Eu posso imaginar, Jesus chega com os discípulos à mesa, eles já estão ceando, e Jesus deve estar olhando e falando, ninguém tomou iniciativa. E os discípulos devem estar olhando um para o outro assim, eu não vou lavar, eu não vou. O pé do Pedro, aquele pé pedido, o pé do Tomé, eu não vou lavar não vou. Não, pé do João, eu não vou. Daí então, suponho eu, que veio a discussão dos discípulos, porque não era para lavar o pé depois da refeição, era para lavar antes da refeição. Só que eles cearam. Lê o texto comigo. Ora, verso 1. Antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. E a gente vai continuar. Só que já tinha terminado a ceia e ninguém se prontificou. Jesus vai e toma a iniciativa. Só que João, ele faz questão de enfatizar. Jesus, ele amou a todos e amou até o fim. Só que olha o que é interessante. Ele fala isso e logo depois, do nada, ele fala, e o diabo já tinha colocado no coração de Judas que o traísse. Só que ele não faz uma exceção. E Jesus amou a todos, exceto Judas. Não existe essa exceção. Não existe essa acepção. Já que Judas vai me trair, eu não vou amá-lo. Já que Judas vai me trair, eu vou rejeitá-lo, eu vou afastá-lo de mim. Não. Jesus amou a todos, inclusive Judas. Jesus amou pessoas e não coisas. Jesus amou pessoas e não as coisas que as pessoas têm. Jesus amou pessoas e com todo carinho, não os animais. Esse negócio de pai de pet, irmão, a gente está falando de idolatria. As pessoas, elas amam mais e se dedicam mais aos animais. E eu não estou falando que não tem que se dedicar, amém? Não tire do contexto o que eu estou falando. Senão vai chegar amanhã e depois falando, olha lá, o Vitor falou que não é para ter animal de estimação. A gente já tem. E ela causa o terror. Terrorista, né? A M. Eu não estou dizendo que não tem que ter. E eu não estou dizendo que se tem, não é para cuidar. Muito pelo contrário, se você tem, cuida. Deus se preocupou em preservá-los, colocando na arca, tudo direitinho. Porém, queridos, a gente vai substituindo
O princípio e a essência da humanidade é amarmos uns aos outros, é nos importarmos com o outro, é estender a mão ao outro, é servir ao outro. E Jesus, ele tinha convicção no serviço. Ele, sendo Deus, sendo rei, sendo soberano, sendo grande, aquele grande, o poderoso, o ancião de dias que o profeta Daniel viu, o todo-poderoso que falou com Abraão, ele é o que falou na sarça ardente com Moisés. Esse Deus, ele se fez carne, já foi uma grande humilhação. E ele, sendo feito carne, ele vê os seus discípulos brigando, quem é maior, quem é menor, quem é maior, quem é menor. Ele fala, vamos acabar com essa palhaçada. Agora eu vou ensinar vocês. João, o Espírito inspirando ele, quando escrever, afirma que ele amou a todos e amou até o fim. Ele amou essas picuinhas, não as picuinhas. Ele os amou até no momento das picuinhas, até no momento da briga, até no momento de um querer ser maior do que o outro, e ele estava prestes a ir para a cruz. Basicamente, Jesus, ele tinha uma grande missão à sua vista, à sua frente. Ele tinha um grande passo para dar, que era se entregar na cruz, que era sofrer uma tortura, que era morrer. E ele vê os seus alunos, os seus seguidores, os seus discípulos brigando, quem é maior? Mesmo assim, ele os amou, e amou até o fim. Irmão, a igreja não deixa de ser igreja por conta de alguns desvios. Você abre em Apocalipse, capítulo 2 e capítulo 3. A última igreja que o Senhor Jesus envia um ensinamento é a igreja de... A última não, a penúltima. Não, é a última. A de Laodiceia. Ele envia um ensinamento e fala, ao anjo da igreja escreve. Ele não faz um elogio. As outras igrejas têm elogios, mas a de Laodiceia não tem um elogio, mas ele faz questão de enfatizar ao anjo da igreja de Laodiceia. Ao anjo da igreja, continua sendo igreja. É por isso que o meu coração ele fica em chamas. É por isso que os meus ossos ardem. Eles pegam fogo quando eu vejo o que estão fazendo com o povo de Deus, aonde estão levando a igreja de Cristo. Porque esse amor relatado por Jesus, Paulo fala em Romanos 5 que o amor de Deus foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Eles precisam de ajuda, e nós precisamos nos ajudar. Nós precisamos servir. No mundo, irmãos, no mundo onde a gente se preocupa em ter um comodismo e as maiores facilidades para seguir a nossa vida, falar em servir é uma loucura. Falar em ajudar o próximo, falar em estender a mão, isso não existe. Mas se lembra, Jesus ele está passando por todo esse processo da ceia. E os discípulos estão brigando. E ele fala, eu tenho que restaurar a essência. Não existe ministério, não existe cristianismo, não existe conversão sem servir. Não existe ser igreja para ser servido. A igreja é para servir uns aos outros. E João, ele parece que faz esse contraste. Judas, ele serve a ele mesmo, o pecador. Mas o Rei dos Reis serve os seus discípulos. Agora, você lembra o que Paulo fala em Filipenses no capítulo 2? Que ele, sendo na forma de Deus, não teve por usurpação tomar o lugar de Deus, mas ele se humilhou. Essa humilhação que Jesus teve, ela é bem interessante. Porque, olhando um pouco as versões bíblicas e o original, a gente consegue entender que ele não só tirou a capa, ele tirou as suas vestes, ele ficou numa posição exposta,
Ele ficou praticamente nu e colocou apenas uma espécie de uma tanguinha e se abaixou e começou a lavar os pés. Jesus, ele não se ajoelhou para falar com Deus. Jesus, ele se abaixou, ele se prostrou para lavar os pés dos discípulos. Olha o sinal de humilhação, olha o sinal de serviço que Jesus teve para com a sua igreja. Só que no meio do caminho, ele é interrompido. Ele é interrompido por aquele que a gente às vezes critica, né? Como o impetuoso, como o afoito. Quem é ele? O apóstolo Pedro. Jesus está indo lavar, aí Pedro interrompe: o Senhor vai lavar os meus pés? Nunca, palavras de Pedro, me lavarás os pés. O Senhor nunca vai fazer isso. Por quê? Esse é o serviço do servo, Senhor. Esse é o serviço do escravo. Queridos, a gente critica Pedro, mas a fala de Pedro está incorreta? Ela está errada? Ele é rei e soberano, ele não tem que lavar pé de ninguém. Ele é grande, ele não tem que se fazer menor. Pedro entendia isso. Hoje não, né? Hoje a gente coloca Deus contra a parede. Hoje a gente afirma o que ele vai fazer. A gente confunde e ressignifica o dom da profecia. O dom da profecia não é fazer afirmações para que ele venha agir dentro do que a gente quer. A profecia é Deus nos revelar o que ele vai fazer e a gente executar e falar o que ele disse que ele vai fazer. Pedro, ele tinha essa humildade. O Senhor não vai fazer isso. Só que aí Jesus ensina: Pedro, se eu não lavar os teus pés, você não vai ter parte comigo. Pedro fica doido. Pedro fica desesperado. Se o Senhor não... O quê? Se o Senhor não me lavar os pés, eu não tenho parte contigo? Então faz o seguinte: lava o pé, lava a mão, lava a cabeça, me dá logo um banho, Senhor. O afoito Pedro, o intempestuoso Pedro, ele não tinha satisfação só naquilo que ele recebia, ele queria ir além. Pedro queria mais. Pedro queria mais. Pedro queria mais. O personal, o banho todo, faz por completo, meu Senhor. Restaura minha vida por completo, Senhor. Eu já vivi os dons, eu já falei em línguas, eu já profetizei, eu já evangelizei, eu já ganhei almas para Jesus, tá bom? Não, eu quero mais, eu quero ir além, eu quero fazer mais pelo reino de Deus. Me dá logo um banho, Senhor. Eu já vi a cura, eu já fui curado, o meu casamento já foi restaurado. Queira mais, queira mais. Eu já li a Bíblia, esse mês eu li um livro da Bíblia, mês que vem leia 2. Queira mais, queira mais, queira mais. Esse daqui, esse Pedro, foi o que Lucas deu testemunho em Atos dos Apóstolos, que a sombra dele curava, porque ele queria mais. Ele não se contentou com aquilo do momento, ele não se contentava só em ouvir um pouco, ele não se contentava só com o pé, mas a mão e a cabeça também. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero mais. Esse Pedro que quis mais, esse Pedro que quis mais, ele é levado com Jesus até o monte aonde ele se transfigura. João e Tiago estavam com ele, e ali naquele monte, ele vê Moisés, ele vê Elias, Mateus 17, e ele vê Jesus glorificado, porque ele quis mais. Ele não se contentou só com aquele momento. Senhor, eu quero mais, eu quero ir além, eu quero muito mais. Esse Pedro, ele prega e 5.000 se convertem. Ele quis mais, ele quis ir além,
ele orava, ele se dedicava. Esse Pedro, que era pesado na língua, que era pescador, possivelmente tinha dificuldade na leitura e na escrita, ele escreve 2 epístolas tremendas. Ele traz ensinamento para casais, ele traz ensinamentos para o sofrimento, ele traz o alerta dos falsos pastores e mestres, e ele fala sobre a volta do Messias, porque ele quis mais. Queira mais, vá além, se dedique e sirva, não os pés apenas, meu Senhor, mas as mãos e a cabeça também. Os pés são a caminhada, as mãos são as obras e a cabeça é o entendimento. Lava a minha caminhada, Senhor, lava as minhas obras e lava o meu entendimento. Só que Jesus fala para ele: Pedro, você não está entendendo. Você não está entendendo. Pedro, se eu lavar os teus pés, já é o suficiente, porque todo o resto estará limpo. Primeiro, queridos, Jesus amou eles até o fim, mas para caminhar com Jesus, tem que andar em santidade e tem que estar limpo. Amor não é fazer vista grossa ao pecado, mas se tu ama o teu parente, o teu primo, a tua prima, o teu tio, a tua tia, a tua mãe, o teu pai, o teu irmão, o teu amigo, o teu conhecido, quem quer que seja, se você ama, alerte-o sobre a volta de Jesus e ele precisa estar limpo. Alerte sobre o arrependimento, porque ele precisa se limpar. Jesus os amou até o fim, mas não os amou falando assim: vocês podem viver a sua vida da forma que vocês quiserem. Não. Vocês querem ter parte comigo? Quero. Sejam limpos. Tenham os seus pecados perdoados e andem no caminho de santidade, porque o discípulo, o aluno, não é maior do que o seu mestre, nem o servo, ele é maior do que o seu Senhor. E com isso, com esse ato que a gente chama de ação parabólica. O que é uma ação parabólica? São ações que teve exclusivamente o Novo Testamento para trazer um ensinamento para a nossa vida. Existe a parábola, que Jesus usa conceitos da época para trazer um ensinamento. E existem as ações parabólicas. Essa é uma dessas ações que ele traz o ensinamento de humildade. Não é para sair lavando o pé dos outros por aí. Amém? Não é para fazer isso. Só tem 2 ritos que nós temos que fazer. Quais são? Batismo e ceia. Fora disso, é invenção. Amém? Amém? É invenção. Jesus, então, quando ele fala isso, olha, verso 13: vós me chamais mestre, Senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, Senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Congregar, irmão, não é uma opção. O congregar é crucial para a nossa vida como igreja. E quando eu falo de congregar, eu não estou falando de se afiliar a uma grande denominação. E nem estou falando que não se pode fazer isso. Mas congregar é viver em comunhão, é viver em comunidade, para servir e aprender mais de Deus. A comunidade não é para sanar as nossas carências. Ontem, na conversa com um irmão, curiosamente, ele me falava assim: olha, o discurso desse movimento mais recente que está tendo é criar uma igreja que seja família, é criar uma igreja onde a gente viva família. Esse irmão é daqui. Na semana, quando conversávamos com outros irmãos sobre isso, é uma igreja de outro lugar.
Mas o discurso sempre é família, família, família. Por quê? Porque eles querem sanar uma carência. E através dessa carência eles querem achar que estão manifestando o reino de Deus. Só que o viver família no reino é diferente. Certa vez chegam a Jesus e falam assim: Jesus, lá fora está tua mãe e está os teus irmãos. Eles querem falar contigo. Jesus dá uma resposta bem direta: minha mãe e meus irmãos, ou seja, minha família, são todos aqueles que executam estas minhas palavras. Ou seja, viver família é estar mergulhado no ensinamento bíblico para o nosso amadurecimento espiritual. Viver família no reino de Deus não é suprir uma carência que a humanidade tem, que é a destruição das famílias. O Espírito não veio para suprir carência, ele veio para restaurar a tua vida. Ele veio para te transformar. Ele veio para fazer você servir. Esse lugar não é apenas para você ser servido, mas é para o que você aprender, você servir a outros, você levar para outros, é para você levar esperança, é para você lavar os pés de outros também, é para que essa palavra atinja os quatro cantos da Pavuna, atinja os quatro cantos do Rio de Janeiro e do Brasil, para que então a igreja passe por um processo de restauração e de transformação. Servir a igreja faz parte do chamado que eu e você temos. Faz parte da obra que Cristo fez em nós. Você consegue perceber a preocupação que Jesus tem? A preocupação de Jesus, Mateus, ela é assim: eu estou indo para a cruz. Nesse meio tempo, entre o capítulo 13 até a cruz, tem um episódio que ele soa sangue de tanta aflição, mas ele tinha uma preocupação: eu vou deixar esse princípio para a minha igreja, eu vou deixar esse ensinamento para os meus discípulos, para os apóstolos. Isso tem que se perpetuar. A preocupação dele não era como vamos falar em línguas, isso é com Paulo. A preocupação dele não era ensinar categoricamente como vai ser a sua volta. A preocupação dele não era ensinar a ceia uma vez por mês, a cada 2 meses, uma vez por ano. A preocupação dele não era sobre como tem que ser o batismo, se tem que tacar água assim, se tem que mergulhar. A preocupação dele era deixar a essência do serviço, era deixar a essência do amor. Tanto que é nesse mesmo texto, lá no versículo 33 e 34, que Jesus, como aquele que está mudando a lei que prevalece para a igreja não é o Antigo Testamento, é o Novo Testamento. Ele fala assim, em um momento: olha, amem a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Só que ele, como novo testador e legislador, ele fala: um novo mandamento eu dou a vocês, que vos ameis uns aos outros como eu amei vocês. E eu, Jesus falando, amei vocês entregando a minha vida, doando a minha vida, doando o meu tempo. Por isso, irmão, no Novo Testamento não é para amar o próximo como a ti mesmo, é para amar o próximo como Cristo amou a igreja. É assim que funciona. É assim que é. Cristo leva uma responsabilidade para os seus eleitos: servir. Em um mundo de comodismo e facilidades, ganhar dinheiro fácil e vitimismo, falar de serviço é escandaloso. Para Cristo, encarnar foi um ato de serviço. A salvação nos alcançou para servirmos uns aos outros, sem exceção ou acepção. Jesus lavou os pés de Simão, o Zelote, em Mateus, o publicano. Lavou os pés de Pedro, que haveria de negá-lo, e de Judas, que já estava sob a influência de Satanás. Jesus não desistiu de servir, não desistiu da comunhão, não desistiu de amar. Jesus serviu, e o servo é igual ao seu Senhor. O discípulo tem que ser como seu mestre. Cristianismo prático é manifestar serviço em amor. Eu não estou falando de cargos na igreja, amém?
Eu não estou falando de funções na igreja, embora você possa ter as funções na igreja. Eu estou falando de algo além, irmão. Eu estou falando de propagar essa palavra, não essa aqui que eu estou falando. Eu estou falando dessa. Eu estou falando de propagar o Evangelho de Cristo. A solução está na tua mão. E se você tem o amor de Cristo, você vai desejar levar esse Evangelho adiante. Assim como ele chegou até você por amor. Por amor. E o amor, ele tem um ato que o representa, que é a cruz. A crucificação de Cristo. Ali você encontra a definição de amor. E você tem que amar um ao outro como ele amou a igreja. Então sirva. Sirva para alguma coisa. Seja servo. Seja escravo do teu irmão. Ajude o teu irmão. Se levante para ajudar o teu irmão, a tua família, aqueles que estão à tua volta. Seja como Jesus. Amém? Vamos ficar de pé. Vamos falar com o nosso Deus. Deus